Ok, vamos então cumprimentando a todos, né, nesta jornada que se inicia, né, nós estamos hoje no 49º Sutra da terceira sessão dos Yoga Sutras, e isso já nos traz um apontamento de progressão, continuidade ao trabalho que nós viemos aqui desenvolvendo, e vem nos apontando também que nós estamos muito próximos, né, da conclusão de toda esta jornada, né, de todo o trabalho e de toda uma edificação dentro da terceira sessão, aonde nós estamos nos encontrando nesse instante. Concluindo então, né, o 49º Sutra, nós vamos chegar então aí uma linha, né, de faltar 5 sutras, né, uma limitância de 5 sutras para poder fechar então, concluir a sessão de número 3. Nós temos essa jornada, né, de 55 sutras, 55 sutras dentro da sessão de número 3. Hoje nós vamos completar então o sutra de número 49, então vão ficar faltando 5 encontros, né, para nós concluirmos a nossa jornada, para nós já fazermos, né, o fechamento e a conclusão dos nossos trabalhos, então, dentro desta terceira sessão, tá bom? Acho que é muito importante destacar todos esses pontos para que nós possamos meditar um pouco sobre tudo isso, né? Então, nós ainda temos dentro deste ano 2020, aonde estamos gravando, né, esse conteúdo, nós temos um espaçamento de alguns dias ainda para a conclusão e também temos, na mesma medida, né, ainda algumas semanas para poder concluir esta jornada. Dá uma sensação, a gente não está ainda parando para fazer tudo isso, talvez ainda possamos iniciar dentro deste período, né, a sessão de número 4. E a sessão de número 4 ela é muito interessante, né? Muito interessante mesmo, até porque ela traz muitas discussões, aprofundamentos e orientações que até mesmo, né, ainda abre-se uma larga diferença entre pensamentos científicos ou que a ciência se consolida em conhecimento com o que aqui nos é trazido de conhecimento. Mas a gente vai ter tempo suficiente, nós vamos ter nosso período de tempo para poder falar sobre tudo isso, nós vamos ter nossa oportunidade de tempo para nos debruçar, né, sobre todas essas etapas, tá bom? Nós vamos ter tudo isso. Nós temos também que destacar que nós estamos falando em abertas linhas, né? Nós estamos falando de praticamente já de Kaivalya aqui nesse tema, né? Dos últimos desprendimentos dos invólucros que prendem, né, o espírito à matéria, que prende Purusha ao reino de Paktri, né? Nós estamos já chegando nos últimos desdobramentos, os últimos desmembramentos para poder falar sobre tudo isso. É muito interessante. Então nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre esses conhecimentos, vamos estar trazendo um pouco mais, vamos arranhar um pouco mais nessas esferas de conhecimentos já em alguns instantes, né? Nós íamos vindo agora numa camada, né, desses últimos encontros, desses últimos sutras que vinham tratando, né, sobre esta relação
entre o mundo subjetivo com o mundo objetivo, né? Esse diálogo, essa conversação entre Purusha, né, dentro dos invólucros do corpo físico e também dos demais corpos, né? O corpo energético, o corpo astral, né? O mental inferior, mental superior, Buddhi, intuição, né? E Atman, né? Nós estamos então trabalhando dentro dessas esferas, mas ao mesmo tempo já tendo um entendimento que falar desses corpos é falar também das matérias que envolvem esses corpos, é falar de que Purusha está atrás como tudo isso, observador, e que Purusha vai se desprendendo desses enlaçamentos, né, que vai dificultando ou vai fazendo com que ele fique, né, retido e preso e vai tendo mais liberdade e vai se tornando cada vez mais senhor de si e vai conseguindo atuar muito mais dentro do reino também de Paktari. E ao mesmo momento vai se desvencilhando de todos esses pesados invólucros e vai tendo também, né, assenhoramento sobre todas esses invólucros. E ao mesmo tempo que vai se tendo um assenhoramento, que vai se tornando senhor, né, de todos esses invólucros, no mesmo momento que ele vai se tornando, né, mais senhor de si, ele também vai tendo, né, toda uma quantidade, ele vai tendo também toda uma quantidade em depuração e os poderes que são ofertados. Se podemos utilizar a palavra nesse sentido com poderes, mas toda a potencialidade que é ofertada nesse desenrolar, né? Tudo isso então traduz a ele, deixa muito perceptível a ele, né? Traz a ele então toda uma potencialidade muito grande neste processo, né? Processo de desapego, um processo de um autoconhecimento muito grande, processo de um mergulho íntimo, né? Um processo que envolve 3 pilares muito importantes, né? Juntamente com os pilares da nossa querida yoga, para poder buscar consolidar todo esse espaço. Então são pontos muito importantes de se ter em mente. A partir do momento que nós estamos fazendo esse mergulho ascensional, né? Nós estamos ascensionando, nós estamos nos assenhorando dos nossos invólucros, nós estamos entendendo a situação que nós estamos envolvidos, nós estamos já, né, sendo senhores de si em Samadhi, nós estamos mergulhando em Samadhi, nós estamos utilizando os desdobramentos de Samadhi ao nosso favor, nós estamos então já conseguindo, né? Nós estamos conseguindo através desses desdobramentos uma depuração e uma liberdade muito grande, tá? E esta, por assim dizer, liberdade muito grande, ela faculta também ao seu detentor, né, a possibilidade ou faculta ao seu detentor todas as potencialidades para a realização de denominadas proezas, né? Ou potencialidades, podemos dizer assim, potências, máximas expressões dentro máximas expressões dentro do permitido, né? Dentro do permitido, dentro da linha, ficar com a potência máxima, né? Estar conseguindo exercer o máximo de interatividade para o grau permitido, né? Ter toda a potência em si, né? Se a potência é 100, ele tem 100 de potência para que ele possa estar então fazendo, né, a utilização de todo esse mecanismo, de toda essa potência para extrair o máximo que ela é permitida. Então, tudo isso se traduz através dos Siddhis, né, que nós acabamos vendo. Falamos sobre os 8 poderes do adepto, falamos sobre todas essas potencialidades já em um determinado momento, né, de nossos trabalhos aqui e um determinado momento também de tudo que a gente veio realizar até agora. Então,
como trabalho. Hoje nós vamos ver sobre a cognição instantânea sem a utilização de qualquer veículo e completo domínio sobre Pradna, né? Nós vamos estar vendo todos esses detalhes, vamos estar entendendo, né, o que significa tudo isso, né? É bem interessante que Taimini nos separou aqui para poder mergulhar um pouco mais nesses entendimentos, né? Taimini fez toda uma preparação para nos entregar esses quesitos que ele nos apresenta em alguns pontos específicos, né, de conquistas, né, de pontos e contrapontos para que nós possamos entender, né, o que isso quer dizer. Mas assim nós podemos trazer já para você uma base para que haja um desfecho no entendimento maior. Se cada vez mais o Purusha está libertando-se dessas amarras, né? Cada vez mais nós estamos vindo, né? Nós estamos vindo de um domínio sobre os órgãos dos sentidos. Nós estamos ampliando o nosso poder de cognição, né? Nós estamos conseguindo ter penetrabilidade em todas as funções, como nós falamos no sutra anterior, né? Nós estamos conseguindo avançar no domínio de todos esses invólucros que nos permeiam. E nós estamos também conseguindo desvendar todas o que as camadas, né, de Paktri têm, né, a oferecer, todo esse peso, essa carga. Estamos cada vez mais tendo uma... Não queria usar a palavra Senhor, mas estamos cada vez mais tendo liberdade de ação, né, que nos traduzem muitas potências, que nos traduzem muita potencialidade, muita energia, que nos traduzem uma grande mobilidade, vamos dizer assim, né, sair do mundo das ilusões, conseguir entender as dimensões do objeto, ser senhor, né, dos próprios elementos, né? Os elementos não afetarem-nos mais, porque a gente não percebe, mas a gente está sob os elementos, né? Os elementos nos comprimem de certo modo, nós estamos limitados pela ação do que os elementos, através do karma, oferecem em cima de todos nós. Nós estamos limitados a isso, isso está sendo determinado, nós estamos aprisionados e iludidos dentro desse campo ilusório. E estamos nem sequer tendo as percepções de que estamos inseridos dentro desses contextos, né? Então, isso tem que ficar muito às claras, né? Estas situações elas têm que ficar muito às claras para nós dentro desse ponto de vista, tá bom? É interessante ver que quando a gente vai, né, conquistando um espaço cada vez maior, desdobrando-se dentro dos elementos, nós vamos ganhando toda a potencialidade que aquele ponto, né, pode nos oferecer, ou que aquela liberdade pode nos oferecer. Mas vai chegar um determinado momento, né, que nós vamos estar em Atman, nós vamos estar no último véu, que o próximo mergulho, né, é para além dos confins de Paktri, né? Chegará então esse momento que nós vamos, quando eu falo para além dos confins de Paktri, né, a gente tenta conduzir esse pensamento para uma posição de autoexpressão, né? Não pode se haver um nada além desse ponto, né? Não pode se haver o denominado nada, não pode se imaginar, é uma primeira forma que nossa mente nos leva a imaginar é isso, né? A primeira forma de imaginação é isso. Não podemos imaginar que depois de todo essa busca por esse crescimento, que depois de toda essa busca por essa marcha que levou para alguns milhares de anos, chegar lá e cair no nada. Ou simplesmente encerrar, né? Encerra-se, fechou a cortina e não tem mais nada a ser feito, ou cai num mar de bem-aventurança e as coisas se fecham, né? As coisas se findam. Então nós não podemos confundir com isso, tá? Não pode ser confundido com isso. A literatura do yoga não nos traz base do que há depois, né? Não tem assim uma base, depois é isso, depois é aquilo. Mas muitos dizem que é estar na morada de Deus, né? Muitos dizem que é estar jungido a Deus.
e não se perder-se em Deus, né? Estar conectado ao Pai, integralmente solidificado, mas não estando perdido ao Pai, né? Muitas pessoas pensam nessa forma de conexão do diluindo-se, né? Do diluindo-se, do perdendo-se a sua essência, perdendo-se o que você é e mergulhando e diluindo-se no mar, um mar de bem-aventurança ou no próprio Pai, né? Quando a gente fala Pai, a gente está usando um atributo para explicar Deus, né? Explicar essa de Deus. Mergulhar, ou muitas vezes, né, cair em um ponto aonde terem de voltar tudo de novo, né? Não traduzem isso. Traduzem em evolução. E pode ser que ainda tenhamos, né, metas a serem buscadas posteriormente a tudo isso. Mas assim, todo o propósito do campo evolutivo permitido para este ponto, ele é todo ele conquistado, né? Entra-se para o mundo dos ascensos, né? Tem toda está na sua presença, está junto deles, está com eles, para com eles, junto a eles, eles estão para com você. É um momento de muita grandiosidade, né? É um momento de muita grandiosidade. Até tudo que a gente vem tentar falar e explicar, talvez nem sequer arranhe de verdade o que esse ponto significa, né? Tentar mensurar significa assim, ó, que o karma é dominado quando ultrapassamos esse ponto, né? Ultrapassamos essa ação. Tentar mensurar isso e entender tudo isso, que isso de verdade significa, além dessa mera base através do conceito dessa expressão, pode nos trazer, né, um sentimento do que isso significa, né? Pode nos trazer um sentimento, destacando que nós estamos somente percebendo, entendendo filosoficamente, não significa nem sequer estar lá para extrair a verdade, né, extrair o suco real de tudo isso. Então, assim, se vocês forem a prestar atenção, né, nós paramos para ver isso, né? Nós já estamos vendo aqui, nós estamos estudando aqui, né, e vendo através dessas colocações que aqui fala em ser o Senhor dos Bhutas e ser Senhor dos Indras, né? Estar acima dos Bhutas, estar acima dos Indras, acima dos elementos, né? Extrair, né, toda a potencialidade que encontra-se nos elementos, ser senhor dos elementos. Mas ao mesmo tempo que você mergulha externo, você também está mergulhando interno. Então você está tornando-se senhor de si, desdobramento de si. Nós acabamos de dizer agora, né, que você consegue a cognição instantânea. Todos os fatores cognitivos que nós temos hoje estão atribuídos a 5 elementos. E nem sequer nós temos a compreensão e a dimensão de entender tudo isso, porque nós estamos moldados por tudo isso, nós não entendemos isso. Há de certo modo, uma analogia que é utilizada para tentar explicar esse momento, e essa analogia diz assim, ó, ela diz assim, ó, o peixe não tem consciência que está dentro do aquário. Mergulhe nessa reflexão, né? Faça um dia uma meditação reflexiva, né? Tentem se imaginar como um peixe dentro de um aquário, para ver se o peixe consegue entender que está dentro do aquário, né? O que é mais ou menos, a grosso modo, essa analogia quer dizer? Cada um vai tirar suas essências de quando essa meditação fizer. Você vai entender que nós também estamos inseridos dentro e não percebemos que estamos dentro. Estamos iludidos, né? Estamos fechados, estamos segregados e estamos com vários invólucros, várias vestes, várias peles, estamos aqui internalizados dentro, né? Construímos um pseudo-mundo para cada um de nós, construímos, né, uma zona onde nós existimos,
criamos nossos jogos, criamos nossas situações, fizemos desses pilares, né, alguma base para que nós possamos estar caminhando de um lado para o outro, né? Nós estamos aqui, nós estamos mergulhados, inseridos, né, amarrados e dentro de um ponto, dentro de uma caverna, fechados, selado, e não estamos percebendo, né? Só você ter uma noção, então, a luminosidade que nós vemos do Sol não é de verdade, não consegue traduzir, não é a realidade desta emanação do elemento luz. Esse elemento luz, ele carrega a energia, todo o energético, todo o magnético, todo o que tem, né, é algo muito profundo através de uma faixa que nós não temos condições de alcançar com os nossos sentidos. Os instrumentos físicos não conseguem medir, os instrumentos feitos pela mão do homem não conseguem medir tudo isso aí, foge-nos, porque aonde já se viu, né, instrumentos físicos para medir coisas físicas, ou para medir coisas que estão além do físico. Então está muito longe de nós entendermos. A única maneira de nós desdobrarmos-nos em Samadhi e desterrar, né, desvelar os segredos que há em Pacta. Então é a única maneira de nós estarmos buscando isso, é a única maneira de nós estarmos nos aprofundando em tudo isso, é a única maneira de nós estarmos rasgando todo esse véu, né? Todo esse véu, rasgando tudo isso. Como, né, nós vamos estar em nosso máximo esplendor, né? E o que é estar no máximo esplendor e ver, né, fora fora do que a visão apresenta, porque esse ver fora do que a visão apresenta é muito mais além do que esta forma de ver, né? Nós talvez achamos que estamos vendo, e quando nós estamos com esta cognição, nós vamos ver que esta ação de ver da forma que nós estamos vendo é muito pequena perto do ver do que realmente se fala quando está liberto de tudo isso, né? Quando está em cognição direta, é muito mais além do que se possa imaginar. Inclusive todas as ilusões da matéria desaparecem. Vocês já pararam para observar que dentro da posição que nós nos encontramos, nós só conseguimos ter percepção de campo se há a presença da luz solar. Quando há a presença da luminosidade é que se revela para nós, né, esses elementos grossos, né, que são constituídos da matéria, né? Agora, se tirar essa luz e ficar escuro, nós não sabemos de nada, né? Nós não conseguimos ter percepção de um palmo em frente ao nosso nariz. Então, para vocês entenderem a posição e o quanto somos refém de tudo isso. Agora, se você sair de tudo isso, né, não necessitar nem sequer desta luz e ter a cognição direta, mas não a cognição que mostra que isso aqui é somente um móvel, a cognição que ele traz toda a essência, toda a fundamentação, toda a dispersa toda a forma de qualquer ilusão que possa ter em cima disso aqui. Sem a necessidade de órgãos do sentido, sem a necessidade de os próprios órgãos dos elementos, né, dos próprios órgãos dos elementos se apresentarem para que haja a interatividade entre o drastan, né, que fala o sujeito, e também o objeto, né? Não haja mais a necessidade de tudo isso, né? Não há mais instrumentos, não há mais um instrumento que diga assim, este é o instrumento que faz, que foi criado como um entreposto para que haja a medição, a apreciação, a averiguação, entendimento. Não há mais. Tenta entender isso. É direto. O próprio Purusha é a cognição direta. O próprio Purusha está tendo cognição plena, direta de tudo isso, né? E claro que a gente pode mergulhar em muitas coisas, né? Podemos mergulhar em coisas akáshicas, podemos mergulhar no tempo, né? Imagine, né, todos os desdobramentos do fator tempo, todos os desdobramentos do tempo estão inseridos com estratos, substratos. Então todos esses fatores são extraídos, têm conhecimento de toda a questão temporal, todo o tempo, consegue fazer todas as métricas de desenho para frente e para trás, consegue enxergar o futuro, ver o passado.
não só no sentido de ver como lembranças e memórias, mas consegue entender tudo isso, consegue ser o senhor dessas progressões. Olha, se nós formos desdobrar, fazer um desdobramento, se nós formos fazer um mergulho, se nós formos fazer, né, observações bem mais puras, para mim faltam-me palavras para fazer tais descrições. E talvez todas as mais profundas filosofias em expressão ainda não consiga trazer o sentimento do que é realmente esse ponto. Tá? Então é muito profundo mesmo. A gente vai nos apoiar agora aqui no que o Taimni quer nos trazer de contexto. Tá? Nós vamos estar então mergulhando nessa vertente de Taimni. Taimni vai nos conduzir por um caminho em algumas situações, até mesmo em alguns sutras que nós já passamos por aqui ao longo dessa nossa sessão, e eu quero até mesmo sugerir para você, a exemplo, vai ser citado aqui o Sutra de número 26 da terceira sessão. Então, se você realmente, né, nós temos já esse material gravado, né, você pode ir lá buscar, exemplo, terceira sessão, Sutra número 26, está aqui ele, né, olha, falamos sobre o conhecimento do que está oculto, distante, busca-se pelo direcionamento da luz da faculdade superfísica. Nós vamos falar do Sutra de número 37, também da terceira sessão. Ele fala assim, daí são gerados audição, tato, visão, paladar e olfato institucionais, ou seja, mais, né? Então todas essas orientações já estão nesses vídeos, ele vai fazer citações sobre isso. E ele pegou Taimni, né? Pegou esse sutra e ele trouxe, além dessas colocações que nós vamos estar fazendo a leitura, ele trouxe umas três bases de apoio para que nós possamos meditar sobre todo ele. Tá? Ele vai dizer assim, ele vai fazer uma apresentação do tema, depois ele vai ver 3 bases de apoio para poder aprofundar um pouco mais sobre o tema. Esses são os contextos que nós vamos estar vendo. Podemos dizer tecnicamente que existe 4 partes nesse texto aqui. Né? Um outro ponto também que é interessante ver, ele traduziria em uma folha nesse sentido aqui. Mas ele está aqui, ele começa quase em folha cheia de um lado, decorre até aqui, e aí nós temos mais essa folha cheia desse lado, e mais um pedaço aqui em cima, que é o que daria para se dizer que complementaria o que faltaria dessa folha de rosto aqui. Então, tecnicamente, é uma folha, frente e verso, para nós observarmos. Então tem algum período que nós vamos fazer somente leitura, e alguns determinados períodos nós vamos parar para esmiuçar um pouco mais, para trazer pontos, contrapontos sobre o que está sendo colocado aqui. Tá? Nós vamos estar fazendo todos estes mergulhos. Então a gente vai dar início agora a esse período então de leitura, né? Nós vamos para e passo, vamos entendendo o que o texto quer nos dizer. Mas eu trouxe agora alguns ganchos, né, nessa introdução para a reflexão de tudo isso, para que nós possamos parar, fazer essas meditações, possamos tentar fazer esses entendimentos, esses mergulhos, para compreender o que isso quer dizer, né? Tentar fazer esses mergulhos para extrair esses conhecimentos, tá bom? Vamos começar então. Vamos começar então com este nosso período de leitura, tá? Sessão de número 3, Sutra de número 49, que diz assim: daí resultam cognição instantânea,
sem a utilização de qualquer veículo e complemento domínio sobre pradna, tá? Ou pradana. Deixa eu só pegar aqui o sutra anterior, né? O sutra anterior ele diz assim, ó: domínio sobre os órgãos dos sentidos, pela aplicação de Simyama ao seu poder da cognição, sua verdadeira natureza, seu senso de individualidade, sua total penetrabilidade em suas funções. Complementando com esse Sutra 49. Daí resultam cognição indireta, sem utilização de qualquer veículo e completo domínio sobre pradana. Perfeito? Agora nós vamos discorrer. Nós já estamos entendendo que isso aqui é uma base de continuidade do Sutra 48. E agora nos vai trazendo, então, dentro da terceira sessão, o Sutra 49 vai trazer as colocações e observações que são feitas por Taimini, né? Que é o que nos escreveu, deixou escrito esta obra aqui. Ok? Vamos lá, então, fazer estes mergulhos. Assim como no domínio dos bhutas produz 3 resultados, da mesma forma, o domínio dos indras capacita yogi a adquirir 2 siddhis dos mais abrangentes caráter. O primeiro é a capacidade de perceber qualquer coisa no reino de Paktri sem o auxílio de qualquer veículo organizado de consciência. Olha o que é isso, né? Nós temos o máximo fulgor de liberdade aqui, né? Máximo fulgor de liberdade. Aqui ele vai explicar o seguinte, que a percepção na maneira usual sempre ocorre por meio de órgãos dos sentidos, quer estes pertençam diretamente ao corpo físico ou os veículos superfísicos da consciência. Uma vez que o yogi tem obtido domínio sobre os órgãos sensoriais através de Simyama, ele pode prescindir do auxílio de instrumentos para perceber qualquer coisa no universo manifestado. A percepção não instrumental é direta e instantânea. Isso quer dizer que basta o yogi dirigir sua consciência para qualquer lugar ou coisa e ele torna-se-á instantaneamente cônscio de tudo o que queira saber. Perfeito? Esse dirigir não é dirigir, não é dirigir assim, eu preciso ver, preciso estudar. Não. A consciência ligou-se a determinada coisa, já sabe. A consciência conectou, já tem. A consciência mexeu, observou o que é aquilo. Não existe esse o que, já está conectado, né? Já tem todas as informações. Não há mais ilusões, não há perguntas, não há respostas, tudo está fundido em um só, né? Pensem bem tudo isso. E aqui fala assim, ó, sobre os órgãos sensoriais, né? Além do corpo físico. Nós sabemos que nós temos corpos, que o físico traduz o mais grosso de todos eles, mas que eles estão em todos os planos, né? Até chegar à linha de Atman, no qual já estão bem diluídos, mas estão lá. Porque aonde há esse diálogo entre matéria e Paktri, tem que ter um elemento no meio que faça esse mediador de campo. E esse mediador de campo tem de ser delimitado, né? Nessa conversa entre sujeito e objeto, tende a ser delimitado por algo, né? Tem que ter um tripé. Então esse é o tripé que se rompe. O estudante notará como as enormes limitações que caracterizam a percepção comum através dos órgãos dos sentidos do corpo físico vão reduzindo-se progressivamente
à medida que o yogi progride na senda da autorrealização. A consciência do homem comum está rigidamente confinada no corpo físico e, deste modo, o alcance do seu poder de percepção é limitado pela capacidade dos seus órgãos dos sentidos, embora essa capacidade possa ser ampliada pelo uso de instrumentos físicos, tais como microscópio, telescópio e etc. Quando o yogi desenvolve os sentidos dos veículos superfísicos mediante a prática do yoga, o alcance de seus poderes de percepção aumenta enormemente, como indicado no Sutra 3, como indicado na terceira sessão, o Sutra de número 26. Inclusive, quando, de uma certa forma, mediunicamente falando, nós já estamos envolvidos com tudo isso, né? Ou já estamos mais ou menos dentro de um caminho, é nesse sentido que acontece, só que é muito pequeno perto do que nós estamos falando aqui, né? Começa a intuição a agir, começam os sentimentos a ficarem mais aflorados, começam as percepções a aparecerem, né? Começam certezas a brotar, muito superficiais. Mas aqui é sem erro, sem falhas, sem precisão de ajustes, sem precisão de raciocínio lógico, de discernimento. Não, é aquilo e é a realidade, né? Um aumento ulterior no alcance da profundidade dos seus poderes de percepção ocorre ao surgir a capacidade de percepção pratibha, ou pratibha, como indicado na terceira sessão do Sutra de número 37. Tá? Neste tipo de percepção, não são usados órgãos sensoriais dos veículos mais sutil, mas a faculdade espiritual da intuição, Buddhi. Esta faculdade atua dentro do reino de Paktri, embora sem o auxílio dos órgãos sensoriais de qualquer espécie. No estágio ao qual se refere este sutra, até mesmo esta faculdade espiritual é transcendida. E o Purusha percebe, por seu próprio poder de percepção, que está acima de tudo e tudo inclui. Ele conquistou a ilusão de Paktri, impunha a sua consciência e todo o seu vasto reino encontra-se diante dele como livro aberto. Então, tentem entender, né? Tentem pegar essa essência. Eu temo que não tenha ficado tão claro quanto está exposto claramente, né? De não compreendermos que não há uma terceira posição, né? Há só dois elementos. Porque a gente suaviza, nós nos suavizamos, né? Nós estamos buscando a harmonização, o equilíbrio, né? Nós estamos saindo de vibração, estamos relaxando-nos, né? Nós estamos passando esse reino dos gunas. Nós não estamos precisando de instrumentações para que haja, né, esse contato compacto. Nós estamos fusionados em pacto. Em Samadhi, né, nós temos a condição de mergulhar num instrumento que nós estamos utilizando como semente, né? Aqui nós estamos já, então, permanentemente mergulhados em tudo, não só no objeto de observação. Nós podemos também fazer uma observação, né? Nós podemos também fazer uma observação que fala aqui, ó, que tudo inclui, né? Nós já estamos em tudo, nós estamos no tudo, nós estamos no todo. É muito interessante perceber isso. Só que tem um detalhe, isso aqui está além do reino dos Siddhis. Então, quando nós temos que já entender, talvez aqui vá citar, não recordo-me agora, que esse reino que os próprios Siddhis podem ser entraves na busca da autoliberação, né?
pode ser entraves na busca desta liberação, pode ser entraves na busca desse desprendimento, pode ser os geradores de entraves, porque a gente pode ficar nas ilusões dos CIDs, preso nas suas ilusões e não transcender além dali. Aqui é além destas barreiras, é muito mais forte, né? É além de tudo isso, tá? Vamos agora entender, aqui nós já falamos sobre livre aberto, nós já falamos que, que não há mais necessidade de um instrumento para fazer as observações. Nós já entendemos que Purusha está agindo direto sobre Paktri, né, que o espírito está agindo direto sobre a cognição. Quando a gente fala matéria, nem sequer chega aos pés dessa forma em matéria que nos apresenta para nós. Não há mais ilusões, não há mais distorções, não há mais perguntas, né? Há um assenhoramento muito grande, né? Tentem trabalhar melhor essas palavras, porque até mesmo essas palavras que eu falo não conseguem talvez performar ou fazer com que a consciência em nós tenha a percepção do que isso significa. É grandioso mesmo, então tentem fazer esse jogo, né, de percepções entre tudo isso, tá? O segundo resultado, ou melhor, aspecto Indra-Java, é o domínio de Pradna. Vamos entender o que é isso. Ao transcender as limitações da percepção instrumental, ponto. Depois eu refaço a leitura da palavra na íntegra, né? Da frase na íntegra. Ao transcender as limitações da percepção instrumental, não há mais instrumentos que nós necessitamos, não precisamos mais do tato para tatear, não precisamos mais do olfato para ver, mas isso em graus de todos os graus que a hierarquia em Paktri tem. Não há mais necessidade, tá? O Purusha terá, de fato, transcendido Paktri, sendo agora, em consciência, senhor de Paktri. Ponto. O segredo do completo domínio de qualquer coisa está em transcendê-la. Pronto, ponto. Deixa eu segurar aqui, porque senão vai emendar com outro conceito, e eu quero só dizer para vocês aqui. Senhor de Paktri. Isso aqui, só para vocês, nós temos mais ou menos mexer um pouco, né, em algumas coisas que já fazem parte do nosso imaginário e também fazem parte de propostas que são colocadas para que haja sempre mexer com o nosso subconsciente. Vocês param para analisar que existem as animações que mostram os heróis nas animações, né? E os heróis sempre têm uma particularidade de um domínio de um poder de um elemento, né? Domínio da terra, domínio da energia, domínio do ar, né? Quando ele voa, tal, sempre tem tudo isso, né? Quando fala aqui, ó, transcendido Paktri, sendo senhor de Paktri, tentem visualizar os CIDs e imaginar nessas situações com animações e ver que o senhor em Paktri é muito mais evoluído do que tudo isso. É muito mais. Não é? Na realidade, ele nem vai participar de outras proezas, mas ele não é mais escravo em Paktri. Ele não está mais sendo deslocado, empurrado em Paktri, né? Ele é senhor em Paktri. Ele passa a partir de agora a ser senhor. Ele sai da posição do mestre, né, ou de subjugado, e passa a ser senhor. Passa a ser o mandatário, passa a ser o articulador, passa a ser senhor em Paktri, né? Evidentemente que jamais vamos querer mexer na paz das coisas, no contexto das coisas, ou no arranjo universal de Deus. Mas vamos estar entendendo tudo isso e vamos estar sendo senhor em Paktri. Aqui fala aqui, ó, o karma é dominado quando ultrapassamos sua ação. O corpo físico é completamente dominado quando dele podemos sair voluntariamente e ao usarmos um mero veículo da consciência.
tentemos perceber aqui, tentemos meditar aqui, tentamos ver aqui que o karma cessa. O karma é a ação, né, é a reação do retorno em Pactre para as ações desencadeadas por Purusha. Cessa, para ele cessa, não existe mais, são torradas. Inclusive o Sutra de número 4 vai explicar, tornam-se as sementes, o karma do passado não existe, o karma produzido agora não existe, o karma futuro não existe, o karma não existe, cessa. Então vocês tentem configurar, conjecturar nas mentes, cessa-se tudo isso, interrompe-se tudo isso, não há mais ação sobre isso. Olha, é ser senhor, né? Agir sob Pactre, Pactre não influenciá-lo mais, não iludi-lo, não aprisioná-lo, não condicioná-lo. Tentem fazer essas mensurações, tá? Ó, seguindo agora. Dos resultados que seguem ao domínio dos bhutas e dos indras, os elementos e também os órgãos dos sentidos, torna-se claro que estas palavras não se referem somente ao modo como os bhutas e os indras funcionam em plano físico, mas à maneira como funcionam em todos os planos. Pois há cognição dos órgãos sensoriais também em planos superfísicos, embora seu respectivo mecanismo se diferencie de um para o outro. Muito bem fácil de entender, né? Os bhutas e os indras devem, portanto, ser considerados como princípios aplicáveis aos fenômenos da cognição em todos os planos. À medida em que a consciência passa de um plano para o outro, o processo essencial de cognição permanecerá o mesmo. Somente o mecanismo muda de um plano para o outro. Tá? Os bhutas mudam, os indras mudam, e o drasta muda. O drasta, em cada plano, é o purusha encerrado em todos os veículos ainda não transcendidos. Mas o interrelacionamento dos três permanece o mesmo. O que significa isso? A gente sabe que nessa relação, pensem bem, nessa relação entre sujeito e objeto, entre nós e os objetos, existem os instrumentos que fazem a leitura disso. Né? Existem eles, existem os indras, os elementos. E aqui está dizendo que nós vamos, né, as relações vão mudando conforme nós vamos evoluindo e crescendo. À medida que a consciência passa de um plano para o outro, o mecanismo também vai mudando. As relações vão mudando, os entendimentos vão mudando, mas eles são eles. Muda as relações, mas eles continuam sendo eles. Ou seja, esses elementos, os bhutas e os indras, continuam sendo os mesmos. É a relação da consciência é o que muda. Não estamos dizendo que as relações vão mudando-se, é a consciência que vai mudando. É a consciência que vai tendo desprendimento de tudo isso. Né? Nós não estamos atuando e alterando a matéria, nós não estamos alterando em nós estamos mudando só a consciência que está saindo desses invólucros, está se despertando de tudo isso. Tá? Eis porque as palavras usadas na filosofia do yoga para o trio de sua natureza mais genérica, grahira, grahana e grahit ou grahi, verifica-se, pois, que a cognição, não eu, pelo eu, em plano físico, é uma manifestação mais inferior de um processo de cognição envolvendo a relação sujeito-objeto. E o processo vai tornando-se cada vez mais sutis, até que os bhutas e os indras estejam completamente dominados e o purusha torne-se independente de Pactre. Tá? Então acontece aqui, o que aqui quer dizer? Eles continuam os mesmos, os elementos vão ficar sendo os elementos, os indras vão ficar sendo os indras, mas é a consciência que se desprende deles. É a consciência que se desperta para além deles. Tá? Aqui tem uma série de filosofia que poderia ser desmembrada e estudada.
O que aqui quer dizer também que nós não alteramos o percurso, né? Nós sairmos do estado, nós não alteramos Paktri. Por isso que diz que Paktri continua sendo o mesmo para outros Purushas que estão no ciclo das evoluções, né? Nós não mexemos, nós não alteramos o contexto, nós alteramos a consciência se desperta. Não é que nós alteramos o meio que está entre nós, é a consciência que se desprende. Tem muita filosofia, muitos desdobramentos aqui que não caberá e fugirá do contexto desse sutra, mas que dá para mergulhar aqui de entendimento. Estamos quase concluindo, tá? Outro aspecto importante que deve se ter em mente é uma expressão Vikarana Bhava. Essa palavra Vikarana Bhava, ela está dentro dessa palavra aqui, né? Em sânscrito, né? Na tradução do sânscrito, ela está aqui, contida nos elementos aqui do enunciado do sutra. Ela está dizendo que essa palavra significa não somente cognição sem o uso de qualquer instrumento, né? Não é só isso. Mas ela quer dizer que é ação sem o uso de qualquer instrumento. Então nós temos que ver que eu tenho... Olha que interessante. Deixa eu segurar aqui. Para mim poder ter ação hoje para mim poder ter ação sobre aqui, eu tenho que pegar e ação. Aqui está dizendo, observem que o que nós estamos vendo aqui. Aqui está dizendo que a ação não depende mais dos indras, dos elementos. Então, observe o que aqui está sendo dito. Não precisa mais. E pensem no mover, no mandar, enviar, no ver, perceber, né? O que passa para a consciência, né? Aí você vai ver que parece até mesmo figura de desenho animado, né? Mas é para traduzir, para ter um conhecimento, para vocês entenderem a dimensão do que chega às coisas, né? Não há mais eu vou precisar ir daqui até lá para tal coisa. Exemplo, né? Vou precisar fazer um fogo. Vou precisar trazer um elemento para fazer um fogo aqui. Então vocês tentem ver que não há mais necessidade de tudo isso. Olha do que nós estamos falando. Ao atingir o poder da cognição sem qualquer instrumento, o yogi transcende o Jnanindras, ou Jnanindras. Ao atingir o poder da ação sem qualquer instrumento, ele transcende Karmindras. Olha que interessante. Não há mais limitações, prisões, né? O primeiro poder, sem o segundo, reduzirá o Purusha à condição de um espectador impotente, né? Ou seja, se esses poderes não forem lhe conferidos ao tal grau, ele não chegará a esse grau. Não é que será lhe conferido isso, será lhe entregue isso, é que isto é o que se repercute quando chega a tal expressão. Faz parte da tal expressão. Tá? Eu vou fazer só a leitura da frase para não perder o contexto dela. Tá? O primeiro poder, sem o segundo, reduziria o Purusha à condição de espectador impotente. E isso seria inconsistente com toda a linha de pensamento que se baseia na filosofia do yoga. Claro, apontar que ele ficaria somente como espectador de tudo isso não poderia, porque nós temos ações no mundo físico e não poderia ter ações lá. Totalmente errado, né? Eu digo lá no estado, né? No progresso do yogi, conhecimento e poder seguem juntos, e a conquista do conhecimento relativo a qualquer força ou princípio confere-lhe o correspondente poder para usar ou manipular essa força ou princípio como lhe aprouver. A maior parte da terceira seção dos Yoga Sutras é dedicada ao desenvolvimento de poderes, vários tipos, sendo absurdo supor que o yogi que teve desenvolvendo paralelamente conhecimento e poder seja substitutamente destituído do poder no último estágio e torne-se um mero espectador do drama que está sendo representado ao seu redor. Além da irracionalidade desta ideia, ela está em completa discrepância com o papel do que os adeptos do yoga representam no universo manifestado e com outros fatos desconhecidos do ocultismo prático, atribuindo assim ao Purusha o duplo papel de Drasta e Karta, espectador e autor.
Eu tenho uma frase para fechar aqui, eu só quero segurar um pouco. Então, vocês entenderam o que ele quer dizer, né? Se em todo o teatro da evolução nós temos o poder de ação aumentado, chegando lá nesse ponto nós seremos tirados do nosso poder de ação. Pelo contrário, todo o nosso poder de ação não há nem mais necessidade de... Né, se nós tornamos no Senhor Impactor. Eu acabei de dizer, nós somos Senhor de Impactor. Então todo o nosso poder de ação passa a ser aumentado. E não precisamos da ação dos Indras sobre eles. Olha, tentem mensurar o que isso significa, né? Tentem ver o que essa janela tem de apontar, tem de entender o que isso quer dizer, né? E aqui fala, né, para fechar, a filosofia do yoga diferencia-se a filosofia do yoga, ela é diferente ou diferencia-se fundamentalmente da doutrina ortodoxa Sankhya. Aqui traz um complemento sobre a questão de Sankhya, como Sankhya entende, como a filosofia do yoga entende. Nós não precisamos adentrar nesse tema, não é o objetivo de entrarmos em discussões filosóficas. A seção número 4, ela traz vários tipos de discussões assim, não de confrontamento, mas de orientações para que nós possamos entender mais elementos e mais coisas que estão no meio, né? Uma coisa que eu queria destacar aqui, que agora nós vamos concluindo esse sutra, nós já vamos então para a próxima sessão, o Sutra de número 59. Número 50, quer dizer. Então estamos aí a cerca de uns 5 encontros de fecharmos, né, a sessão de número 3. Estamos muito perto de concluir mais uma etapa. Nós vamos posteriormente à última sessão, tá? A última sessão ela é composta de um número menor de sutras, né? Ela é composta, mas mesmo assim não significa que ela perde suas essências em seus ensinamentos. Nós temos então só a título de demarcação de linha temporal, isso não vai representar nada para quem está assistindo, mas só para... Nós estamos então agora no dia 7 ou 8 de novembro, em 2020, no momento dessas gravações. E na semana que vem nós vamos estar dentro da semana 15, né? Da quinzena, que é o próximo encontro dos números 50. O 51 será então lá já no fechamento do mês. E o 52 será fechando o mês, né? Então nós vamos praticamente, acho que até a quinzena de dezembro, a gente vai concluindo essas etapas, né? Nós vamos deixando elas prontas até a quinzena de dezembro. Então quando até a quinzena de dezembro estiver pronto, então nós vamos estar já, talvez entrando já na quarta sessão em dezembro também, né? Só a título de demarcação que trago essas informações. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado então a todos que nos acompanharam, a todos que nos acompanham, né? A todos que dão ouvidos e voz a esses... A gente sabe do papel que ele vai desempenhar, das atividades que ele vai ter de dizer. Tudo que isso significa, a gente sabe, né? A gente sabe de tudo isso. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Namastê.